Os ovos biológicos são produtos de elevado valor acrescentado, mas com um custo muito alto. Os subsídios nem sempre são suficientes para ajudar a suportar os custos de distribuição. Além disso, muitas cadeias de produção permanecem incompletas. Toda a alimentação para as galinhas da Casal dos Planetas vem de Espanha, porque em Portugal a produção não é suficiente. Ainda é um mercado bastante reduzido, daquilo que eu sei, de ovos convencionais. Naturalmente vendem-se 6 milhões por dia, não tenho ideia de ver esses números, e nós em biológico não faço ideia quanto é que pode ser o total, mas naturalmente se chegarmos a 10 mil por dia já será um grande número. Aos custos juntam-se fatores inerentes aos métodos da agricultura biológica, difíceis de controlar. Há uma oscilação que penso que é também dos ovos comuns, que é contra a natura, por certa forma, que é o consumidor procura mais os ovos no inverno e com um pico maior ainda na altura do Natal, que é por ser a altura do ano em que menos luz há no dia, a altura em que as galinhas menos produtivas são. E, portanto, no verão, que elas são excelentes produtoras, porque os dias são muito grandes, as pessoas consomem muito menos ovos. Portanto, mais ou menos, a partir de setembro até dezembro, o consumo vai sempre aumentando, e depois, a partir da Páscoa até setembro, está sempre a diminuir. Portanto, na agricultura biológica, como há restrições a nível da iluminação e tudo isso, é muito difícil compensar essa situação. Ou seja, para ter ovos suficientes para aquilo que as pessoas querem em dezembro, no verão sobram-nos muitos ovos que não se conseguem escoar. Para fazer face a estes constrangimentos, a Casal dos Planetas construiu recentemente um novo pavilhão para 1.250 galinhas. Agora o efetivo ronda as 2.500. Muitas delas serão abatidas ao fim de um ano e comercializadas. Isto poderia ser um bom nicho de mercado, mas até agora tem sido difícil rentabilizar o investimento. O custo que tenho com o abate das galinhas e com o transporte delas para o matador e tudo isso, ainda não consigo, de certa forma, suportá-lo com a venda das galinhas que consigo vender em tempo útil. Fenómenos como a gripe das aves têm gerado fortes flutuações de mercado no setor aviário. Temia-se que a recente notícia da presença do vírus H5N1 numa produção inglesa afetasse o consumo em Portugal. Mas o consumidor português ainda não deixou de comprar carne de aves, como aconteceu a quando da crise dos nitrofuranos. Os produtores de carne de aves e derivados estão, por enquanto, descansados. As últimas notícias referentes à gripe das aves não tiveram repercussões na procura nacional. Eu julgo que as pessoas estão mais esclarecidas, já não se assustam com tanta facilidade com as notícias que se vão vendo, de um caso aqui ou normalmente fora da Europa em termos humanos, mas estamos na Europa, onde há controle sanitário, onde as inspeções sanitárias e pelos organismos do Estado dão segurança e deve ser isso que as pessoas devem entender, dão segurança às pessoas para estarem confiantes de que ao consumidor nunca chegará carne que possa causar problemas. A nível do consumidor, houve ali um período em que se ressentiu o consumo, mas que pronto, depois mais ou menos retomou-se conforme a informação começou a ser mais divulgada. Conseguiu-se recuperar os níveis de consumo, os consumos estão a níveis normais e as produções foram ajustadas novamente para os níveis normais. Estamos em fase de cruzeiro no que diz respeito à produção e aos consumos. Os preços recuperaram, tudo está agora normal. De novembro de 2005 a março de 2006, o setor avícola enfrentou uma quebra de consumo entre 20% a 30%, segundo dados da Comissão Europeia. A única forma que os produtores encontraram de dar resposta a este tipo de fatores externos foi aumentar o nível de controle e segurança nas explorações. Essencialmente o controle das entradas, as infecções, o controle dos perímetros em redor das explorações, as infecções
quer de veículos, quer das pessoas, quando entram e saem das explorações, para garantir que não haja esses perigos. Houve, da parte da Direção-Geral Veterinária, a preocupação de que fossem retirados. Como estas galinhas têm um parque exterior, portanto têm que ter uma área sempre de 4 metros por cada galinha de parque no ar livre, houve da parte da Direção-Geral Veterinária instruções no sentido de não ter espaços de alimentação nem de bebida no exterior, de forma a não atrair os animais selvagens que pudessem sobrevoar a vir ali alimentar-se e poderem criar um foco de contágio. Todas as explorações são vigiadas regularmente por um inspetor da Direção-Geral de Veterinária. Esta entidade adiantou que deram resultados negativos todas as 13.500 análises a aves realizadas em Portugal desde o início do ano passado até 15 de janeiro último. Ainda assim, as empresas do ramo vivem sob o efeito da gripe das aves. Esforçam-se por encontrar novas estratégias para contornar a quebra de consumo, de modo a travar o fantasma da falência ou da venda das empresas a grandes grupos. Descobrir um detalhe que acrescente valor a um produto base é a pesquisa de todos os empresários. A Beliap está a testar produtos transformados à base de aves no mercado nacional. Em Espanha, o trunfo é o frango de churrasco. Antes do problema dos nitrofuranos, a Beliap colocava em Espanha 15 a 20% da produção. Com a crise, fecharam-se as fronteiras e perderam-se os clientes. Agora que o mercado estabilizou, a Beliap quer recuperar posição. Nós estamos convencidos, já estávamos na altura e continuamos a estar, de que somos bastante competitivos em Espanha. Essencialmente com alguns produtos específicos do nosso mercado e que nós em Portugal tratamos bem e sabemos fazer bem, como o frango de churrasco, que os espanhóis, quando vêm cá, apreciam e procuram o nosso frango de churrasco, porque gostam da maneira como ele é preparado e do sabor dele. Atualmente, o mercado espanhol representa 10% da produção, mas ainda é uma posição instável. Para além da Espanha, a Beliap abastece o chamado mercado da saudade, com congelados, ou seja, vende aos imigrantes portugueses. Nos congelados aí a dificuldade está porque cada vez há menos barreiras alfandegárias aos produtos que vêm de países como o Brasil, e o Brasil nisso é um produtor que tem condições excepcionais e custos de produção extremamente baixos. Por alguma razão, os maiores produtores e os maiores produtores exportadores da Europa, que eram os franceses essencialmente, e um grupo francês principalmente, fecharam muitas unidades de produção de congelado na Europa e foram produzir para o Brasil para exportar para os seus mercados de produto congelado, que é o Médio Oriente e África. Nuno Teixeira pretende investir em alternativas, ou seja, na importação de novos produtos para o mercado português. Futuramente, se o mercado, e nós aliás estamos a fazer uma experiência colocando no mercado alguns produtos elaborados, isto é, produtos transformados a partir da carne das aves, de uma representação que distribuímos, se o mercado crescer nessa área, porque o problema é que o mercado nacional ainda não consome suficientemente para dar massa crítica para a produção com alguma dimensão e com custos que sejam competitivos, inclusive com estes produtos que hoje em dia só distribuímos, não produzimos. Permite a isso avançar nesse sentido também, isto é, para produtos com mais valor acrescentado. Em 2006, a Beliap teve um volume de negócios de 26 milhões de euros. A esperança de Nuno Teixeira é que o mercado estabilize. Para as pequenas e médias empresas, essa será uma condição fundamental para introduzir novos produtos e manter a competitividade. Ter a competitividade num setor altamente concentrado e muito sujeito a incontroláveis fatores externos. A Beliap e a Casal dos Planetas escolheram os produtos de valor acrescentado e o contacto direto com os clientes. Se está à procura da chave para dar o salto na sua carreira ou negócio, pense nisso. Ao ser diferente no mercado, quem sabe se o próximo a ser detectado pelo radar não é mesmo você.